Aí, agora pensando mesmo nessa frase, né, de que toda a falta na vida, que toda dependência na vida adulta vem de uma falta na infância. Então, para a gente aprofundar um pouquinho nisso, Laura, eu vou trazer de novo aqui a imagem do iceberg, assim, para a gente começar a pensar sobre isso, assim, né, sobre essas faltas. Então, na ponta do iceberg, assim, estaria, a gente vai pensar assim, que faltas são essas? Sei lá, falta de carinho, né, falta de atenção, falta de que essa criança tenha, de fato, tenha sido vista e respeitada do jeito que ela é, né? Então, isso pode trazer, sim, feridas para essa criança, que muitas vezes, na vida adulta, ela pode, de repente, encontrar uma pessoa, ou, né, digamos assim, relacionamentos na vida dela, que deem, de certa forma, assim, uma atenção que ela acha, né, que está sendo uma atenção melhor, que ela gostaria de estar tendo, e isso vai fazer com que, talvez, ela crie uma dependência, vamos supor, com essa pessoa, né, nessa sensação assim, agora eu vou encontrar de fato alguém que vai resolver o meu problema, né? Vai trazer para mim aquilo que me faltou. Então, esse seria o primeiro, assim, na ponta do iceberg, a gente pensar sobre isso, né? Mesmo falta de carinho, falta de atenção, falta de ter sido vista e respeitada do jeito que foi. Aí a gente aprofunda um pouco, Laura, nessa imagem, né? Nesse iceberg, e aí a gente pode pensar um pouco nas relações de dependência, talvez até em níveis mais profundos, mais abusivos, às vezes, né? Tem uma coisa interessante, assim, que é a gente pensar que todos nós, todas as pessoas, né? E assim como a gente também vai fazer com os nossos filhos, a gente vai deixar algumas marcas de desrespeito, de pequenos abandonos, né? Às vezes graves e às vezes pequenos. Mas a gente sabe, a gente tem filho pequeno e a gente sabe o quanto que às vezes assim, fica para a criança aquela sensação de um pequeno abandono, aquela sensação de, às vezes, um desrespeito mesmo, por uma falta de paciência, por uma explosão, ou pela maneira com que a gente trata, e às vezes nem sente isso, mas a criança se sente desrespeitada. Só que o que acontece? Esses pequenos desrespeitos, né, esses pequenos abandonos, pequenos ou grandes, eles acontecem por nós, pais, que são as pessoas que as crianças mais amam, né? Então, quando na vida adulta elas encontram de novo pessoas que as desrespeitam ou as abandonam, muitas vezes isso desperta, é como se fosse a nível bem interno, inconsciente, mesmo no celular, é como se ficasse aquelas marcas profundas na pessoa, e isso desperta nela algumas, como se fosse assim, então, eu amo também essa pessoa, sabe, é como se fosse isso. Assim como essa pessoa que me desrespeita, ou essa pessoa que me abandona, assim como eu amei, eu tive a experiência mais profunda de amor que foi com os meus pais, sabe? Então, isso pode acontecer, né? Isso acontece, a gente vê isso é uma questão, assim. E se a gente for pensar um pouco mais profunda aí nesse iceberg, né, nessa questão dessas dependências, a gente pode perceber questões transgeracionais mesmo, questões que vieram dos nossos antepassados, repetição de padrão familiar, né? Eu vejo muito nos atendimentos, assim, casos, digamos assim, famílias que têm padrão. Mulheres que foram abandonadas, mulheres que foram traídas, homens traídos também, né? Aconteceu lá atrás, e aí esse padrão vai se repetindo. Às vezes não em toda geração, mas às vezes pula uma geração, mas é frequente isso até em todas as gerações. Não todos os membros, mas alguns membros repetem esses padrões de serem abandonados, de serem traídos, de serem maltratados. A gente vê isso também em alguns casos de abuso sexual também. Repetição de padrões familiares. E isso por quê? Porque os membros menores do sistema, né, no caso as crianças, os que chegam depois, eles sentem, né, muitas vezes eles sentem pena, eles olham para esse sistema e sentem pena dessas pessoas que sofreram muito, ou então eles sentem que tem tanto sofrimento ali, que para eles fazerem parte, é como se eles precisassem manter algo para eles sentirem que eles também pertencem a tudo aquilo ali. Né? Como se eles estivessem traindo o sistema
se eles não passarem por coisas semelhantes, assim, sabe? É claro que isso é tudo a nível inconsciente, né? É claro que conscientemente ninguém pensa isso, mas o nosso inconsciente é que comanda basicamente a nossa vida, né? Então a gente precisa ter clareza disso. Então aí, né, já seria mais profundo, assim, né? Não seria algo que aconteceu na vida da pessoa, mas seria mesmo algo a nível de padrão familiar. E aprofundando mais um pouco, né? A gente pode pensar em outras dependências da vida adulta, que são, por exemplo, dependências químicas, vícios, né, dependências em geral, assim, tipo, né, no estilo mais de vício. E aí, muitas vezes, eles estão associados a um excluído no sistema. Né? Por exemplo, a gente até já comentou sobre isso em alguma outra live, que muitas das vezes os vícios estão relacionados a um pai que está excluído, né? Ou então essa relação com esse pai, que esse filho não consegue acessar internamente, se conectar com esse pai. Por outro lado, o Bert traz assim, alguns exemplos, e como eu sempre digo, cada caso é um caso, de compulsões alimentares, que tem muitas, ou compulsões alimentares, de modo geral, tem a ver com a mãe, com a dificuldade de acessar, né, de se preencher dessa mãe. Tem que olhar para isso, né, de modo mais aprofundado, mas, assim, de modo geral, então, trazendo, assim, quais seriam os níveis, né, que podem ter faltado, e, de modo geral, por que eu trago isso que vem da infância? Porque, de modo geral, quando a gente assume um papel familiar lá, tanto de repetir um padrão, quanto essas questões de um excluído, né, por exemplo, eu vou olhar para um excluído do sistema, eu não consigo acessar meu pai, então eu vou me conectar com meu pai de modo inconsciente, vou trazer, às vezes, repetição de um padrão do meu pai, enfim. E vícios também, né, essas questões. Isso acontece, de modo geral, na infância. Essas questões que a gente... esses padrões que a gente resolve seguir, que são relacionados, né, ao grande sistema, eles vêm desde a infância. De modo geral, é quando a gente nasce ali, naquele sistema, e a gente já identifica algum papel que a gente precisa cumprir ali, que a gente decide que vai cumprir ali naquele sistema, e começa lá, tá? Então, vem lá desde a infância mesmo. Assim.